Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Hoje é dia 4 de dezembro de 2025, uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aí na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Senhor Deus, toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti, abençoa meu esposo, meus filhos, abençoa o ministério chamado, abençoa essa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, se eu posso estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas, é que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor está hoje em 1 Crônicas 21, o recenseamento e a sua punição, amém? Diz assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento, João 3,30. Que eu, a missionária da Dirobana, desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo de Deus apareça. Que o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que seu nome venha a ser glorificado, para que seu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, não é sobre mim, decanta lá e a saia sobre ti, Jesus. Decanta. Meu Deus, é sobre a sua presença, é sobre a sua palavra, é sobre a sua grandeza, é sobre a sua misericórdia, Pai. Meu Deus, fala conosco nessa tarde, venha falar conosco através da tua palavra, me usa, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale de mim, mas que eu venha falar daquilo que é importante. João Batista já disse em João 3,30, que ele cresça, que eu diminua, porque eu sou simplesmente o amigo do noivo. Decanta lá e sai, porque quem faz é o Senhor. Sou. Meu Deus, desde já eu te agradeço, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Ai, meu Deus. Diz assim, ó, a palavra do Senhor vai dizer assim: Satanás, o recenseamento é a sua punição. Satanás levantou-se contra Israel e levou a Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão contra os israelitas de Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Aleluia. E aí diz assim: Joabe, porém, respondeu que o Senhor multiplique o povo dele por 100, ó rei, meu senhor. Não são, porventura, todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Então, Joabe alerta, né, que isso que Davi está fazendo não é legal, que não é do agrado do Senhor. Porque não foi Davi, mas foi Deus quem levantou Davi como rei de Israel, ok? Então o diabo ele se levanta contra Israel. Tem uma outra passagem que fala diferente, sabe? E aí, vai dizer assim: Aleluia, decanta lá eu sou. Mas a palavra do rei prevaleceu de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate em todo Israel. Havia 1.100.000 homens. Aleluia. Habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. E aí diz assim: mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecer absurda, né? Então Joabe percebeu, ok? E ele não percebeu, tá? Joabe percebeu que era algo que não condizia com o comportamento de Davi, né? Que era algo estranho. Essa ordem foi reprovada por Deus, por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei grandemente. Aí Davi disse a Deus: cadê, gente? Eu gosto de marcar com a caneta, né? Aí diz assim no 8: então Davi diz a Deus: pequei grandemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. E o Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções. Olha, vai dizer a Davi, assim estou dizendo ao Senhor, dou 3 opções, escolha uma delas e eu executarei contra você. É 3 castigos Deus vai dar, né? Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias de espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Igreja, o que ele fez foi muito grave, tá? Então,
três anos de fome, 3 meses fugindo dos seus inimigos, perseguido pela espada, 3 dias perseguido pela espada dele, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora que eu devo responder àquele que me enviou. E Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens, né? As pessoas falam muito isso, né? Mas se esquece que essa fala de Davi foi algo que ele fez por ter pecado, tá? Ele pecou no senso, tá? E aí, pois grande é a sua misericórdia. Aí diz assim no 14, o Senhor enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou o anjo para destruir a Jerusalém, mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna. Aqui onde foi feito o templo de Jerusalém, ok? Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor, então o céu e a... Oh, meu Deus, que forte, hein? Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. Olha só o que Davi viu. E Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo, fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre este povo, né? Davi, ele é um intercessor, ele sabe do seu erro. Aí diz no 13. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar, né? Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar na ira de Araúna, o Jebuseu, né? Então Deus fala, vai lá construir na ira de Araúna o Jebuseu, aleluia, glória a Deus, aleluia. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade havia falado, aleluia. A igreja é muito sério, né? Davi, ele vacilou, aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh, decanta, lá sou. Araúna estava debulhando trigo e virando-se viu o anjo e ele e seus 4 filhos. Ó, Araúna estava debulhando trigo. Virando-se viu o anjo e ele falou a seus 4 filhos que estavam com ele. Se esconderam. Nisso chegou Davi, quando Araúna ouviu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. E Davi lhe disse: cede-me o terreno da eira para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Aí Davi fala assim, ó, eu quero comprar o seu terreno. Aleluia. E aí, né? E aí Deus vai falar, eu quero comprar o seu terreno, né? Para Deus cessar a praga. Porque Deus já tinha dado uma ordem, né? Vai lá, né? Fala para ele comprar a terra de Araúna. Então, a igreja, é meio complicado porque Lamandassori decanta, né? Porque Deus havia ordenado, tá? Então, quando Deus ordena, tá ordenado. Não tem muito o que fazer, ok? Por quê? Porque Deus já tinha dito. Aleluia. Aí diz assim, mas Araúna disse a Davi, considera o teu servo... mas Araúna disse a Davi, considere o teu servo que o meu rei, o Senhor, faça dele o que desejar. Eu darei, eu darei bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha e o trigo para oferta de cereal, tudo isso te dou. Por quê? Porque Davi era rei, ok? Então ele se prostra e pede, né? E ele fala que ele vai dar a Davi, ok? Mas Davi não quer. Aí no 24, o rei Davi, porém, respondeu a Araúna, não faço questão de pagar o preço justo, não darei ao Senhor, o povo adora isso para arrancar dízimo e oferta dos outros, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno, né? Então são 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno de Araúna. Você consegue entender isso, né? E diz assim, e Davi edificou ali um altar
ao Senhor e ofereceu holocausto e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar do holocausto. Então, Deus é que ouve, né, a oração, né, de Davi, né? Ah, Xerede canta, né? E daí Deus, né, recebe a oração. E aí vamos lá pro 27. E o Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araú no Jebuseu. Eira de Araú no Jebuseu. E passou a oferecer sacrifícios ali, tá? Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estava em Gibeon. Mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor, né? Então Davi, né? E ele tinha medo da espada do anjo, né? Então ele tinha medo da espada do anjo do Senhor, né? Igreja, é muito interessante. Igreja, eu fico imaginando Davi olhando para cima e vendo esse anjo ali entre o céu e a terra. Igreja, olha a visão que Davi teve, é muito sério. Aleluia, né? Mostrando ali o poder de Deus, decanta lá Yassô, que estava designando ali, né? Esse anjo ali. Então, é algo assim, igreja, que é muito sério, né? Parecia que era uma coisa simples, sim, era. Ah, vou mandar fazer um censo. Mas o diabo estava por trás, né? A soberba, o orgulho, decanta lá e sai. O diabo muitas vezes ele vem, vamos dizer assim, com o sapatinho de algodão de mansinho, né? Para incitar sentimentos que vai nos levar à ruína se a gente não prestar atenção. Lamanda sori decanta lá e sai, né? Então é muito interessante, né? A gente vê a narrativa aqui bem clara, né? Que aí esqueci o nome do soldado agora. Ele conseguiu enxergar, deixa eu ver aqui no Joabe, né? Joabe conseguiu enxergar o que Davi não conseguiu enxergar, que era algo espiritual, né, igreja? Às vezes tem gente que tá do nosso lado e enxerga, decanta lá, ia sair aquilo, lá manda soco, é espiritual, e a gente não, né? Mas Deus tá dando mais uma chance para mim e pra você. Deus tá abrindo os nossos olhos espirituais nessa tarde. Ralaia, sou, decanta, né? Porque às vezes a gente se preocupa demais. Não, eu tenho muito, eu tenho isso, daqui. Não, a gente não tem nada. Se foi Deus que escolheu, se foi Deus que levantou, você não tem nada. Tudo que você tem é de Deus. Tudo que eu tenho é de Deus, né? Foi Deus que nos deu, nos emprestou temporariamente quando estivéssemos aqui nessa terra, amém? Que Deus possa abençoar vocês nessa tarde. Aí você sabe que aqui nessa ilha de Araúna eu quero fazer é onde é construído o templo de Salomão depois, tá? O templo de Salomão é construído aqui na ilha de Araúna, amém? Deus abençoe e fique na paz, fique na paz. Uma boa tarde, uma boa quinta. Estamos próximos do final de semana. 4º dia do mês de dezembro, que é o último mês do ano. Até aqui nos ajudou o Senhor.